tarde, Raiz. Coisa linda, Samara. Tava atrasei na outra aula. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô. Tentando. Todo mundo conseguindo me ouvir bem? Tô tentando usar esse... Eu tô. Professor, o seguinte, semana que vem você vai passar muita atividade? Páginas, coisas. Mas, como eu sempre faço. Oi? Atividades normais, igual... O seu áudio tá picando. O que você fala? Ah, foi mal. Eu falei que eu vou passar atividades normais, igual eu sempre passo. Ah, Vai entendi. ter atividade, vai ter matéria. Você não poderia, tipo assim, passar pra mim de quinta-feira da semana que vem as atividades que você vai passar, não? Porque aí eu vazia e te mandava antes. Porque eu vou pra roça. Quinta-feira. Eu não sei, eu ainda vou programar as minhas aulas, aí depois eu te passo, tá? Tá, Eu não joia. sei em que ponto da matéria que eu vou estar. Então, deixa eu só ver aqui, galerinha. Ontem eu passei para vocês uma atividade, não foi? Deixa eu ver aqui, o que eu passei? Página 290. Não, então. (294) eu passei? 294, 297, foi isso? Ou não? Eu acho que foi isso sim, Raiza. Só um minutinho. Foi isso sim. Só para eu anotar aqui. Lembrando, recebi de pouquíssimas pessoas, viu, gente? Então, vocês ainda... Quem não me enviou, pode me enviar hoje ainda, tá? No decorrer da aula também a gente vai corrigir elas também. Vou colocar aqui o slide. Pra gente Você chegou a receber o meu, Raiza? Porque eu mandei ontem quase de noite. Então, eu recebi. Eu ainda vou corrigir. Eu ainda não corrigi. Vou corrigir no final de semana. Aí eu passo para vocês a lista de quem que eu recebi, tá? Mas se você enviou, tem erro não. Se o e-mail não volta, é porque ele chegou, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Vou colocar aí o slide aí para vocês. Continuar a matéria. Ontem a gente parou, deixa eu ver. Nós falamos do que é luz, né? A gente parou em fontes de luz primária. Era assim. Naquela imagem daquela lâmpada. Tá. Essa daí. Vou só fazer uma revisão a partir desse slide aqui, para as pessoas entenderem quem não estava na aula. Então, vamos lá, gente. A gente falou, né, que existe as fontes de luz primária e secundária. Primária é quando a gente também pode chamar elas de corpos luminosos. Então, é quando emite luz própria. Um exemplo clássico é o Sol, as estrelas, né? Então, isso é uma fonte primária. Fonte secundária são os corpos iluminados. Então, é a Lua, os planetas, né? Todos aqueles objetos que não têm luz própria, tá? Então, isso é uma fonte primária e uma fonte secundária de luz. E aí a gente falou quais são as fontes, né, de luz primária. Então, a gente viu sobre a luminescência,
que é o processo ali de emissão de luz, né, em baixas temperaturas. A gente vai ver mais adiante outros que são mais em altas temperaturas. Um exemplo é a fosforescência, que é quando uma substância ela é capaz de absorver a luz produzida por alguma fonte externa. E ela vai reemitir em forma de luz visível, mesmo depois dessa luz ter sido interrompida. Então, as substâncias desse tipo eles vão continuar emitindo aquela luz, mesmo sendo de uma forma mais fraca, por um determinado tempo, tá? Então, diferente do que acontece, então, na fosforescência, as substâncias fluorescentes, elas vão emitir luz somente enquanto elas estão recebendo energia. Então, a principal diferença é essa. Fosforescência vai emitir luz mesmo depois que a luz já foi cessada, ela ainda vai continuar emitindo por um tempo. E a fluorescente só vai emitir luz somente enquanto está recebendo a energia de alguma fonte externa. Exemplo, as lâmpadas ultravioletas, né? É um exemplo. Então, ela vai ser aquela fonte que vai ser interrompida imediatamente. Então, as lâmpadas brancas é um bom exemplo também, que eu falei ontem para vocês. E tem a incandescência, acho que é aí que a gente parou, que é quando emite luz já em alta temperatura. Então, é o sol, é uma vela, é essa lâmpada que eu coloquei como exemplo, que ela tem esse filamento no centro dela esquenta, né? Então, ela acaba transformando a energia ali, que é térmica, né? Que é de alta temperatura, em energia luminosa. Então, essas lâmpadas com filamento, né? De filamento. Então, a gente viu o quê? Que as fontes de luz primárias são os corpos que emitem luz própria e as fontes de luz secundárias são aquelas que refletem luz de outras fontes e não têm luz primária, tá? Então, a principal diferença que vocês têm que saber é essa. Continuando, então, a gente vai corrigir rapidinho, tá? Essas atividades aí. Eu quero que vocês abram lá na página 297. E quem fez a atividade, ou até quem não fez, mas souber me falar, quais foram os exemplos que vocês colocaram nas fontes de luz primária? Eu coloquei... É para falar todos? Pode falar. Tá. Coloquei lâmpada acesa, uma vela, o sol, uma lanterna, uma TV e as estrelas. Ok. Então, ó, certinho. Então, qualquer objeto, gente, também que esteja pegando fogo, pode ser um exemplo para responder essa questão. Alguém sabe me dar um outro exemplo de fonte primária? Alguém sabe? Um fósforo aceso é? Sim, fogo, né? Sim. Então, por exemplo, um farol de um carro aceso é uma fonte primária, uma tocha acesa é uma fonte primária, uma lâmpada de LED, como eu falei, né? As estrelas, enfim. Lenha pegando fogo, lampião, tudo isso pode ser uma fonte. Tem de um fogão também, Raíssa? Oi? O negócio do fogão, sabe? Sim, também. Qualquer objeto que esteja pegando fogo pode ser um exemplo de uma fonte primária. Uma fogueira, né? Então, vocês podem colocar aí. Um LED também é? As lâmpadas de LED, sim. E as secundárias? Eu coloquei uma cadeira, uma lâmpada desligada, a lua, uma pessoa, um lápis e árvores. Isso, então a luz secundária é qualquer objeto que não emite, né, luz. Pode servir como resposta dessa questão. Então, tipo, falar uma mesa, uma cadeira, um sofá, um brinquedo, né, uma bola, enfim. Tem vários exemplos aí. Então, quem não fez pode aproveitar para fazer e já me enviar as fotos depois que a aula acabar. E aí a outra pergunta. Diferencie brevemente objetos fosforescentes e fluorescentes. O que vocês colocaram?
Acabei de explicar. Eu coloquei que na fosforescência o objeto capta energia proveniente da luz e passa a emitir luz por tempo prolongado. Já na fluorescência, só há emissão enquanto o objeto é iluminado pela fonte. Isso, exatamente. Então, objetos fosforescentes vão emitir a luz mesmo sem estarem iluminados, né? Então, elas vão continuar. E os fluorescentes só emitem a luz enquanto a fonte de luz está iluminando esse objeto. Então, a fosforescência ela vai durar muito mais tempo que a fluorescência, ok? Então, quem não fez pode Professora, fazer. repete a última frase que você falou mesmo, da fluorescentes. Os fluorescentes só emitem luz enquanto a fonte de luz os está iluminando, tá? Enquanto ele estiver iluminando, ele vai estar emitindo aquela luz. Quando a luz cessar, ele vai cessar também imediatamente. Obrigado. Beleza? Então, vamos continuar aí. Agora a gente vai ver. Emanuel, coloca no mudo, por favor, senão vai interromper meu áudio. Beleza. Agora a gente vai ver a classificação das fontes quanto às dimensões. Então, a gente vai ver que tem fontes pontuais e as fontes extensas. As pontuais também podem ser chamadas de pontiformes, tá? Então, é quando as suas dimensões, elas são, digamos que, desprezíveis em relação a um ambiente. Ou uma fonte ali representada por um único ponto, e vai estar emitindo aquele raio de luz. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, imagina uma lâmpada só, igual a lâmpada que tem na casa de vocês, num estádio de futebol. Pensa, imagina aquelas, vocês já devem ter brincado, ou já devem ter tido aqueles lasers, que dá aquela bolinha só, aquele feixinho de luz. Quando você abre só um pouquinho da cortina do seu quarto, por exemplo, aí passa aquele feixe de luz, aquele raio, né, de luz ali no furo da cortina. Então, isso é uma fonte pontual, tá? Isso é um tipo, então, de fonte pontual. E temos também a fonte extensa, que eu até coloquei essa figura aí para vocês verem a diferença de um para o outro. A fonte extensa é quando suas dimensões elas são relevantes ao ambiente. Então, a fonte constituída de infinitos pontos de luz, então, é uma fonte extensa. Por exemplo, além do Sol, né, que é um exemplo clássico, mas vamos imaginar uma lâmpada próxima ali de um livro, ela é uma fonte extensa. O Sol iluminando a Terra é uma fonte extensa. Então, a gente viu, né, que a pontual é uma fonte ali, né, sem dimensões consideráveis, que vai estar emitindo ali infinitos raios de luz. E a extensa é uma fonte com dimensões consideráveis em relação ao ambiente que está sendo iluminado, tá? Então, é a diferença. Então, uma fonte de luz extensa, ela pode se tornar também, uma coisa importante, a fonte de luz extensa, ela pode se tornar pontual também. Em que, por exemplo, caso a fonte ela esteja muito distante do objeto que está iluminando. Então, uma fonte pontual, então, e pode acontecer também o contrário, a fonte pontual se tornar extensa, se o objeto estiver muito próximo da fonte, tá? Então, pode ser que um se torne outro, dependendo da distância que um está sobre o outro, tá? Então, dependendo dessa distância, ela pode ser pontual ou extensa, ok? Vamos continuar. E a gente também pode fazer a classificação dos corpos em relação à propagação da luz. Então, a gente pode classificar como corpos transparentes, corpos translúcidos e corpos opacos. Um corpo transparente, o próprio nome já fala, né? É quando a gente pode enxergar os objetos que estão do outro lado com bastante nitidez.
tá? Então tem que ser bem nítido, do jeito que o objeto é mesmo. Então a luz, ela vai atravessar completamente por esse meio, tá? O melhor exemplo que a gente pode dar de um corpo transparente não é esse aí que eu coloquei. O melhor exemplo é o vácuo. O que é o vácuo? Ele se a gente for procurar no dicionário, por exemplo, a gente vai ver que ele é um meio sem nada. Ele é um espaço ali sem matéria, né? Mas um exemplo que a gente pode ver no nosso dia a dia, por exemplo, é um vidro. Um vidro fino pode também ser considerado um corpo transparente. Por quê? Porque ele não vai influenciar significativamente a passagem de luz através dele. Então, a gente também vai conseguir enxergar os objetos que estão do outro lado com bastante nitidez. Então, isso é um corpo transparente. Diferente que, às vezes, a gente confunde. Por exemplo, você vai numa praia, uma praia bem bonita que tem no Brasil, sei lá, vai lá para Fernando de Noronha. Aí muitas pessoas falam assim, nossa, como essa água é translúcida, eu consigo ver totalmente tudo, com bastante nitidez, eu consigo ver os peixes ali e tal. A pessoa está falando errado. A gente pode falar, quando a gente consegue enxergar com nitidez, que aquela água ali, ela não é translúcida, ela é transparente. Translúcida, gente, é o quê? É quando é o meio do qual vemos ali o objeto de forma não tão nítida. Então, é que nem esse que eu coloquei. Esse embaçado, né? Que tem nesse vidro. Ou quando fica um vapor no vidro e a gente tem dificuldade de enxergar? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, lá você mora, você e sua irmã, aí você e sua irmã usam o mesmo banheiro. Aí, na hora que sua irmã está lá tomando banho, você entra no banheiro para escovar o dente, por exemplo. Aí ela está tomando banho bem quente. O vapor, né, no box, assim, o box ele é transparente. Só que o vapor que bate no box deixa aquele box o quê? Translúcido. Você consegue ver que tem uma pessoa tomando banho, mas você não consegue ver com nitidez. Então, isso é o translúcido. Então, é quando a gente vê um objeto que não está tão nítido. Um vidro fosco, alguns painéis, né, que a gente tem essa parte mais fosca nos painéis. A fumaça, às vezes está em um lugar que tem muita fumaça, muita neblina também, né, a nebulosidade também é translúcida. Você sabe que tem uma pessoa ali, mas você não consegue distinguir, não, quem é aquela pessoa? Por quê? Tem bastante fumaça, tem bastante neblina. Então, isso é o translúcido, tá? Então, a passagem de luz, igual eu coloquei aí no desenho à direita, a passagem de luz, ela até passa, só que ela não passa igual a anterior. Presta atenção nesse desenho à direita que eu coloquei aí, o meio transparente com a setinha. Tá vendo que o feixe de luz, que eu representei por essa setinha, ele passa exatamente igual de um lado para o outro. Então, você consegue ver com nitidez, né? Já no corpo translúcido, o feixe de luz, ele distorce. Então, é por isso que você vê a pessoa, mas não vê com tanta nitidez. Fica embaçado, justamente porque o feixe de luz, ele não passa tão certinho, na mesma direção. Ele acaba sendo, digamos, distorcido. E aí, distorce aquela imagem que está do outro lado também. Então, acaba que não deixa o objeto ter tanta nitidez. E o último que eu vou falar para vocês é os corpos opacos. Corpos opacos são o quê? É o diferente de tudo que eu falei até agora. É aquele meio do qual a gente não vai conseguir visualizar qualquer tipo de objeto. Então, se você colocar um corpo opaco, você não vai saber o que tem do outro lado. Então, a luz... Pode falar. Então, o corpo opaco, ele pode ser, então, qualquer objeto que não dê para a gente ver o que está do outro lado, certo? Exatamente. Se a gente não está enxergando do outro lado, é um corpo opaco. Por exemplo, você gosta de dormir com um quarto totalmente escuro. Você não quer que nenhum feixe ali de luz solar passe pela janela do seu quarto. Aí você vai lá e coloca uma cortina blackout. Então, é uma cortina que tem que ter um material opaco, um material que faz aquele feixe de luz não ultrapassar, né?
E aí você consegue, então, fazer ali o seu quarto ficar, tampar totalmente o seu quarto fica totalmente escuro. Coloquei outro exemplo aí, ó, a madeira. Se você coloca uma madeira de um lado, né, você não vai conseguir não vai conseguir ver o que tem do outro lado da madeira. Então, isso também é um corpo opaco. Papelão é um corpo opaco. Então, tudo é aquilo que a gente não consegue, que a gente coloca e não consegue ver do outro lado. O que tem do outro lado é um corpo opaco, ok? Então, bem facinho mesmo essa matéria, para vocês entenderem. E aí, a gente vai fazer, então, essa atividade aí a gente vai fazer agora, tá, gente? Não é de para casa. Vamos fazer agora. Sobre os exemplos. Eu quero que todo mundo participe. A gente não tem muito tempo, a gente tem 5 minutos de aula. Então, eu vou querer que pelo menos cada um me fale um exemplo de corpo opaco, um de corpo transparente e um de corpo translúcido. Vou começar pela Clara. Clara, esquece todos os exemplos que eu falei, viu? A não ser o de corpos transparentes, que não tem tantos exemplos assim. Me fala um exemplo de corpo opaco. Metal, madeira Ok. e um violino. Eu peguei do livro porque eu já tinha feito já. Entendi. E corpo transparente? Acrílico pode ser? Acrílico? Pode. E Vidro e lâminas. Ok, um translúcido. Um copo de plástico. Isso, um copo de plástico. Muito bom. E você, Isabela, me fala um de cada. Pode repetir alguma coisa que ela disse? Pode falando. Se souber. Transparente, eu falo vidro. Opaco, eu falo uma parede. E translúcido, eu falo o vapor do box, né? Ah, tá. Pode ser ali o box, né? Uhum. Do banheiro, quando ele fica embaçado. Ok. Isso. Laila, e você? Ferro poderia ser, né, de opaco. Ferro, tijolo, transparente. A água podia ser também. A água, tipo, água transparente, né? Água de uma cachoeira. Sim, pode ser. Tá. E translúcido, neblina. Ok. Então, gente, para não ficar repetitivo, né? Então, ó, a gente pode falar aí corpos opacos, a gente pode falar que é uma cadeira, um metal, como vocês falaram, né? Uma porta de um carro, por exemplo. Isso é um opaco. Transparente. Um vidro fino, né? Um plástico fino seria também transparente. Deixa eu ver, uma taça de cristal seria um pouco transparente. O vidro do carro sem aquele insufilme, né? Seria transparente. Translúcido. Um vidro fumê é translúcido. Aquelas cortinas de plástico que costuma colocar em banheiro quando não tem box é translúcido. Deixa eu ver. Alguns brinquedos de plástico. Gel também, por exemplo, álcool em gel, né? Ele é também translúcido. Uma garrafinha de plástico também é. Aquelas Isso. de água normal, não dá para ver direito. Exatamente. Então, isso tudo é translúcido, tá? Então, nosso horário esgotou. Na terça-feira, galerinha, a gente vai continuar, então, a gente vai falar sobre a luz, velocidade da luz, tá bom? Então é isso. Beijos para vocês, até amanhã, né? Até terça, eu achando que hoje é sexta, quem dera. Até amanhã, beijos. Tchauzinho.